Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @Amigos e Livros Cast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. E o outro recadinho é que temos um link afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, livro, produto de beleza ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão, que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. E se no final do episódio você sentir que também precisa ler o livro de hoje, já deixamos o link aqui na descrição. E hoje recebemos a Nath Alves, que no mundo real atua na área de RH e fora dele sempre esteve cercada pelas mais diversas histórias. Seja bem-vinda, Nath. Obrigada, gente. É um prazer muito grande estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. A minha relação com a leitura, ela vem desde muito novinha. Meus pais sempre incentivaram muito. Eu não sei, né, se antigamente todos os mercados eram como os que eu vou descrever agora, mas quando nós íamos fazer compra, nós, né, meus pais, tinha uma seção no mercado que era de livraria e papelaria. E eu era apaixonada. E eu ficava ali horas folheando os livros, até folheando o caderno mesmo em branco, porque eu amava as capas e tudo. E aí meus pais iam fazer a compra e eu ficava ali o tempo todo. E sempre acabava saindo com um livrinho, alguma coisa. Porque eu sempre realmente tive muito esse incentivo dos meus pais, né? Hoje em dia eu sou uma leitora, assim, voraz de romances. Principalmente romances de época, que são os meus preferidos. Mas eu também gosto muito de historinhas, assim, mais aguinha com açúcar, sabe? Mais teen. E também gosto de histórias de investigação. Mas, para além disso, eu sou uma pessoa que eu sou muito visual. Capa, título, me chama muito a atenção. Então, se eu ver alguma coisa que me chama a atenção ali, eu vou com certeza arriscar a leitura. Rafa, eu vou mandar o canal da Bel Lopes pra ela depois. Ela vai amar aquelas capas todas dos romances bregas que a Bel mostra. Eu não ouvi falar dessa Bel Lopes, mas eu não Ela manda um vi. cabelo azul maravilhoso. Mas eu Eu acho te que eu vou. mando. Mas Eu vou te amar, mando. com certeza. Eu sou muito Sim. visual, gente, vocês têm noção. Muito visual. Nossa, então você é o público-alvo da Bel. Você pode ter certeza disso, viu, Nath? Então, acho que eu vou gostar, já me manda. Eu vou mandar, porque ela mostra as capas e ela faz show, assim, mostrando as capas dos livros que são sensacionais. E são livros lindos mesmo. Gente, que Com tudo. artes Então, incríveis. já esperarei. Sim, mas vamos ao livro de hoje. Hoje, o escolhido é o Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. E aí, para quem não conhece, a Socorro, ela, além de escritora, é jornalista e professora, nascida em Fortaleza. Então, ela tem um estilo que mistura realismo mágico com questões sociais brasileiras e, inclusive, ela fez parte de um clube de escrita com o Gabriel Garcia Marques, em Cuba. E, para quem não conhece, o Gabriel Garcia Marques é o autor famosíssimo que escreveu 100 Anos de Solidão. E aí, entre os livros da Socorro Racioli, o livro que ela escreveu nessa oficina com o Gabriel Garcia Marques também é bem famoso, que é A Cabeça do Santo. E aí, depois disso, ela escreveu o Oração para Desaparecer, que é o nosso livro de hoje. E para quem não conhece, eu vou ler a sinopse para vocês para contextualizar sobre o que é a história. Cida, uma mulher sem identidade nem memória, reconstrói pouco a pouco uma nova vida em um lugar completamente desconhecido. Jorge encontra nessa misteriosa estrangeira uma paixão inesperada que recria o que não parece provável. Do outro lado do Atlântico, Joana é o fantasma de um amor há muitos anos perdido por Miguel. Quando os 4 personagens se entrecruzam no tempo em busca de respostas para as próprias angústias, se deparam também com uma trama fantástica sobre magia, ancestralidade e pertencimento. Oração para Desaparecer conta a história de uma mulher que, sem lembrança nenhuma de seu passado, precisa reconstruir a vida em um lugar completamente desconhecido, apenas com a língua portuguesa como porto seguro. A sinopse ela já entrega um pouco desse tom enigmático e até místico do livro, mas ao mesmo tempo ela fala de sentimentos muito humanos. Nath, quando você leu a sinopse e começou o livro, o que mais te chamou a atenção de cara? Então, vamos lá, para contextualizar, né? Esse livro foi uma indicação da Indira, que é costumo chamar carinhosamente de minha bibliotecária particular. E só me indica coisa boa, tá, gente? Além de indicar, eu levo o livro pra ela, né? Porque eu faço a indicação completa. Bibliotecária e delivery, tá? Porque ainda levo o livro pra mim. Foi a Nath que ganhou todos aqueles livros de que você postou
Quando vocês se encontraram agora Isso, no toda vez que rolê? a gente vai se ver, ela devolve uns livros, eu já falo, quer mais? Ela, quero. Eu A faço uma remessa, sacolinha e levo mais livro pra ela. a remessa de agora foram 11, tá? Tá tudo Só. Olha, então tá só aumentando 11, a tá tudo demanda. certo. Sim. Mas então, voltando. Quando ela me indicou, né, eu já é, tive essa. Já me chamou a atenção o título. Porque eu falei, nossa, o que será, né? Que é, ou não sei, o que. Qual é essa oração para desaparecer? Então, assim, isso por si só já me chamou atenção antes mesmo da sinopse, antes mesmo do início da leitura. E aí, quando eu iniciei, que logo no começo já vem a história de uma mulher que é desenterrada viva numa aldeia em Portugal. Aí eu fiquei curiosíssima. Eu falei, não, o que que é isso? Como é que isso aqui vai se desenrolar? E aí eu pensei uma coisa e era outra, mas assim, o título por si só ele já me chamou a atenção antes da sinopse, na verdade. O título ele já dá essa instigada, né? Como assim oração para desaparecer? Porque se Exatamente. é Que um é isso? romance, mas por que uma oração para desaparecer e tal? Eu, quando li também, eu lembro que eu fui muito nessa linha da curiosidade, né? Eu comprei ele muito pela questão de. Eu tinha começado a me interessar mais e me aventurar em escritas nacionais, e aí não só literatura clássica, como também literatura contemporânea. E aí a Socorro Racioli é um dos grandes nomes do momento, né? Falei, vamos lá. E aí foi nessa linha também da curiosidade de ler tanto a escrita dela, que estava sendo muito bem falada, quanto a curiosidade pelo título do romance. E É uma um coisa livro engraçada, fantástico. também da Socorro é que ela trabalha temas muito específicos e muito interessantes no sentido de serem um pouco inesperados também por parte do público. Por exemplo, A Cabeça do Santo, que foi o primeiro livro que ela escreveu, que eu tive o prazer de ler agora em março desse ano, ele tem uma premissa que é muito diferente de tudo que a gente já leu. Eu acho que todo mundo que vai ter o primeiro contato com a Socorro, seja por Cabeça do Santo ou Oração para Desaparecer, vai ver que é uma história que eu acho muito difícil as pessoas elas lerem um livro seja parecido, uma história parecida com o que a gente vai encontrar aqui nessas duas histórias, né? Você Sim, sabe que isso é uma das coisas que eu até destaquei assim nas minhas anotações, enfim, a respeito do livro, esse ponto de ser um tipo de literatura que eu não conhecia, que até então eu nunca havia ouvido falar, porque eu sou uma pessoa que, infelizmente, mas vou melhorar, prometo, eu não tenho o hábito de ler muito os autores nacionais. Então, os poucos que eu li, das coisas que eu li até hoje, a escrita da Socorro foi uma coisa que me chamou muito a atenção e a história me chamou muito a atenção porque foi algo assim, diferente de tudo que eu imaginei e diferente de tudo que eu conhecia. E assim, o livro, eu esperava uma coisa que entregou, mas entregou muito mais. Então, é muito bom, assim, eu recomendo super. E recomendei para outros amigos meus aí que estão nessa da leitura. Eu falei, então, peraí, vamos lá que tem um negócio bom aqui para te indicar. E, Nath, para você, como foi a experiência de entrar nesse universo da Socorro Racioli, já que a gente está falando sobre isso? Olha, é assim, eu achei a escrita dela muito detalhista, uma riqueza de detalhes muito bonita, é uma escrita muito bonita. Porém, ao mesmo tempo, eu achei ela muito densa. Eu achei muito pesado em alguns aspectos, em alguns momentos da leitura, então difícil de digerir. O que não torna isso um livro ruim, pelo contrário, eu amei o livro. Mas eu achei uma história um pouco pesada. E, como comentário, né? Mas demorei um pouco para engrenar nessa leitura no sentido de entender o que estava acontecendo. Eu demorei um pouco para pegar assim o ritmo da leitura. E eu falei. E eu achei isso engraçado porque eu estava lendo algumas coisas da crítica, enfim, de como esse livro foi recebido, e alguns críticos também falaram que demoraram para pegar no tranco ali dessa leitura de entender o contexto, entender o que estava acontecendo. Aí eu fiquei até mais tranquila, eu falei, nossa, que bom, não fui a única, porque eu fiquei as primeiras páginas assim, eu falava, mas o que está acontecendo? Aonde é que isso aqui vai dar? Mas assim, quando a gente pega, vai embora, é muito bom, mas eu demorei um pouco assim, porque é uma escrita muito muito densa, eu achei. eu tenho uma percepção, como eu comentei, né? Eu estou me aventurando mais nesse processo de literatura nacional e algo que eu tenho percebido é que os escritores nacionais fazem um uso muito bom do nosso português, do nosso vocabulário. E a gente tem um repertório, entre aspas, limitado. A gente não usa nosso vocabulário na riqueza em que ele é. A gente sabe o quanto o português, quanto a língua portuguesa é rica,
mas a gente não usa essa riqueza toda. Algo que eu percebo muito lendo esses autores nacionais é quanto eles exploram e usam essa riqueza do nosso vocabulário, que é diferente quando a gente lê o livro traduzido. Porque o livro traduzido, o tradutor está ali tentando passar para a gente a essência da escrita original de um americano, de um britânico, do livro da origem dele. E quando a gente lê um livro nacional, a gente está em contato com a ideia original da escritora, do escritor. E eu acho muito bonito isso, de ver a forma como eles usam o nosso português. Acho que eu comentei isso também quando a gente falou da Carla Madeira, né? Cara, tanto a Socorro Racioli quanto a Carla Madeira, para mim, foram leituras assim do tipo, meu Deus, é muito diferente, é muito fora da casinha. Uma da outra já é muito diferente também, né? Mas eu acho que é muito disso, sabe? Elas nos desafiam a mergulhar mais no nosso idioma também, nas nossas histórias. E aí eu acho que é por isso que às vezes dá esse impacto um pouco de que tá meio pesado, meio denso, mas é porque tem muita palavra que a gente não usa no dia a dia ali no meio do texto, né? É verdade. E uma outra coisa que eu acho interessante na Socorro, pelo menos a minha experiência com esse livro específico, é que o livro ele é escrito em primeira pessoa pela visão, no caso aqui, da Joana, dessa mulher que ela ressurge em Portugal, ela é desenterrada por duas pessoas que encontram ela ali em um certo local. E uma coisa que eu acho muito legal é que a Socorro ela tem uma escrita muito poética. Ela tem uma certa beleza na forma como ela descreve Sim. as coisas, e um pouco diferente do primeiro livro dela, que é um pouco mais uma pegada mais no humor ali. Mas no caso de oração, é uma escrita um pouco mais, como a Nath falou, é mais densa, é uma escrita um pouco mais reflexiva. E a gente entra dentro, a gente já começa o livro com uma visão também muito cega do que está acontecendo com ela também. Porque ela não sabe, ela não está entendendo. Como o livro é narrado em primeira pessoa, nesses primeiros capítulos eu também fiquei um pouco perdido, Nath. Você não está sozinha nessa, não sei se a Adi também teve essa mesma experiência. Sim. Mas você fica meio. Mas por que ela tá enterrada aqui? O que tá O que tá acontecendo? rolando? Exato. Exatamente. E aí, ao longo do livro, acredito que o livro ele é dividido em três partes. E Isso. eu acho que só na parte 2 que eu fui começar a entender onde a gente estava ali com a história. Porque a primeira parte do livro é só coisas acontecendo, mas nada é explicado. E aí, na parte 2 Exato. em diante do livro, é que isso vai se desvelando e a gente vai entendendo os motivos pelos quais ela apareceu lá em Portugal, ela foi desenterrada, e aí a terceira parte tem todo aquele desfecho de várias pontas soltas que ficaram ali no início. Então, eu acho muito interessante a estrutura que a Socorro teve como proposta para esse livro. Acredito que seja uma estrutura até corajosa dela, porque se a pessoa ela não tem muita paciência, ela vai tirar esse livro, sei lá, no segundo ou terceiro capítulo. Mas a gente pede que você que está nos ouvindo persista, porque é muito interessante depois todo o O arco da contexto ali, história, né? Vale o a arco da pena. história. Sim, gente, confiem. Então, Confiem, é tudo tem muito um bom. sentido, né, Nath? Exato. Tudo tem um sentido, né? De que ela tá querendo trazer aqui. E é um sentido não só ficcional, mas um sentido até real, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente. Exato. E como comentário, mais uma vez, você falou sobre estar meio perdido na primeira parte do livro. Eu acho que ela levou a gente por um caminho de entender o que estava acontecendo junto com a personagem. Porque eu acho que na primeira Total. parte a própria personagem não estava sabendo o que estava rolando. Então a gente acabou desenvolvendo essa coisa de entender o que estava acontecendo no desenvolvimento da história junto com a personagem mesmo. Sim, Não, é exatamente isso. É a sensação da leitura, né? Ela te conduz junto com o construir da história. Exato. sim. E aí, Nath, você já tinha lido alguma outra coisa da autora ou até uma história similar a essa? Não, nada parecido com isso e nunca tinha tido o prazer de ler Socorro. Comecei pelo Oração, né, que amei. E aí o meu próximo é o que eu quero, o Cabeça de Santo. Não li ainda, mas assim, tô curiosíssima. É que eu tenho uma extensa fila de livros para ler. É muito extensa, inclusive. Indira sabe disso. Mas tá ali no. Tá aqui para ler, mas eu nunca tinha tido contato, não. Nem com a autora e nem com nada que ela tivesse escrito. Legal. E você, Di? Eu li também o Cabeça do Santo esse ano. Você sente uma diferença da escrita dela de um livro para o outro? Até porque o Cabeça do Santo foi um livro em que ela escreveu, acho que em 2010.
não lembro, mas assim, 2006. 2006. Que ela escreveu lá naquele clube com o Gabriel Garcia Marques, tal, tem toda uma questão. É um livro menor, tem menos páginas, é uma história muito mais rápida. Quando você lê os dois, você consegue ter uma percepção muito boa ali do amadurecimento da escrita dela. Mas é uma leitura gostosa também, é divertida. Eu acho que ela é até mais divertida do que o Oração para Desaparecer, porque os acontecimentos todos são mais cômicos. Assim. O Alto da Compadecida. Isso, é tipo o Alto da Compadecida, entendeu? Mas a Nath lerá e talvez a gente fale dele em outro momento. Lerei, tô curiosíssima também. Muito bom. Mas vamos falar da nossa personagem principal. Vamos falar da Cida. Ela é um personagem que começa sem memória, como a gente já comentou, né? O primeiro módulo todo ali primeira parte do livro todo, narrado em cima disso, né? Ela acorda em outro país, em outro lugar, sem memória, sem nada, e ela vai tentando se entender, e ela quer descobrir quem ela é, do porquê de tudo isso, e acho que um pouco do que a Nath já comentou, né? Essa primeira parte, ela vai acontecendo com a gente também sem entender, porque ela acorda sem memória, sem entender, e isso vai se desenrolando ali ao longo dos primeiros capítulos. E aí, Nath, para a gente complementar um pouco o que você já começou a comentar, como que você percebe essa trajetória aí dessa primeira parte do livro? Olha, eu acho que a trajetória da Cida, ela é um renascimento, né? Porque como você mesma falou, né? Repetindo você, ela começou a história sem memória, sem passado, ela não tinha nem nome, porque ela não sabia nem o nome dela. E aí acaba que ao longo do livro, ela vai se reconstruindo, também com a ajuda, principalmente, acho, né? Com a ajuda das pessoas que estão ali ao redor dela. E isso me levou a uma reflexão de que nós, né, enquanto pessoas, nós não somos só aquilo que a gente lembra. A gente não é feito só daquilo que a gente lembra, mas sim também do que os outros lembram da gente, do que os outros contam sobre a gente. Então isso ficou muito evidente para mim nesse período em que ela passou realmente sem fazer ideia de quem ela era e ela foi reconstruída a partir daquilo que as pessoas contavam dela, né? Contavam para ela sobre ela. Então isso também faz parte da construção de quem a gente é. Eu acho que um paralelo, né? Achei que você falou super bem essa parte, porque é muito isso. Eu também senti isso. Muitas vezes a nossa história é muito mais bem contada pela visão do outro do que a gente contando. Mas tem um ponto que eu acho interessante também, e a gente já fala um pouco mais pra frente, mas já aproveita nesse gancho. Ele é um livro que vai falar muito sobre tentativa de apagamento histórico. A nossa personagem principal, ela é desenterrada em outro lugar. Ela já começa já nessa cena, a primeira frase do livro, já ela sendo desenterrada ali e tudo mais. E as pessoas que acabam ajudando ela ali no início, elas são de Portugal, e a única coisa que faz relação com a cultura que provavelmente ela seja é que ela veio do Brasil, porque eles falam assim: ah, ela fala brasileiro. Eles não falam, eles não dizem assim, ah, ela fala português. Ela fala brasileiro. Então, essa identidade da língua, ela é um personagem muito importante dentro da história, porque ela não entende muitas coisas que as pessoas de Portugal falam, apesar que muitas pessoas dizem que o português de Portugal é muito parecido com o nosso, a gente entende. Gente, depende. Muita gente acha também que você vai para América Latina aqui falar espanhol e acha que tudo Que é vai ser tudo super igual, fácil de né? entender. Não E é. não é bem assim. Então, essa barreira da língua, a nossa personagem também ela tem, a Cida, ela tem esse arco de aprendizado e tudo mais, só que com isso também é trazido uma ideia de apagamento histórico, porque eles ficam assim, ah, a gente te ajuda, depois você vê o que você vai fazer, se você quer voltar para o Brasil ou não. Só que ela não sabe nem de onde ela veio do Brasil. O Brasil é praticamente um continente de tão grande que é. Então ela não sabe de onde ela veio. E aí cada vez mais a gente percebe que se ela tivesse sido deixada levar por conta dessa cultura, talvez ela nem saberia mais de onde ela veio, e ela perderia esse interesse, ela se tornaria parte daquela cultura em que ela estava inserida naquele momento e não das suas raízes. Ela só continuaria dali pra frente. Meio que assumiria uma identidade dali pra frente e deixaria o passado dela pra trás sem saber qual de fato era o passado dela.
Mas aí Exato. eu acho que entra, nesse momento, a questão do misticismo ali, da fé, dos sonhos dela. Porque Sim. talvez, se ela não tivesse esses sonhos, se ela não tivesse alguma coisa chamando ela para descobrir quem de fato ela é, talvez realmente ela se deixasse levar e se tornasse, assim, só mais uma portuguesa e é isso. E ela diz assim, né? Tem um certo momento, nossa, mas eu preciso saber de onde eu vim. Apesar de ela, quando ela conhece ali o protagonista que vai fazer O meio que o Jorge. par romântico com ela, o Jorge, ele fala, não, se você quiser a gente vai atrás, mas se você não quiser também, né? Então eles ficam dando essas opções pra Cida, mas a Cida fala, não, mas é como se fosse uma voz interna dela que ela, não, eu preciso ir em busca disso. Então isso é Exatamente. muito forte dentro da história. A Socorro traz isso muito forte, né? Das sensações da Cida de que ela precisa ir atrás da identidade dela e que ela precisa encontrar as raízes dela. É muito bonita a forma como ela vai construindo isso também, porque ela mostra o quanto é importante a gente valorizar a nossa origem, né? E aí a gente está falando aí de origem de povos históricos, de indígenas, tem tudo isso dentro da história e que muitas das vezes entra nesse contexto de apagamento social. E aí ela traz isso de uma forma muito forte, do tipo, vamos valorizar sim as suas origens, a sua história, o seu passado. E eu acho que é até muito simbólico isso ocorrer em Portugal, né? Por tudo que já sabemos de história. Sim. Então, eu Sim. acho que é um símbolo, assim, é um elemento muito precioso essa coisa dela ter reaparecido em Portugal e dessa coisa da tentativa do apagamento, que nada mais é do que a história, né, gente? Foi o que tentaram fazer com a gente aqui. Totalmente, até a questão dos Tremembés, que a autora ela acaba tocando em alguns pontos que são inclusive fatores históricos dentro daquela região, que é a Almofala, que inclusive é a mesma região que, eu não quero dar spoiler aqui, né, mas existe uma região no Ceará que chama Almofala, e depois em Portugal existem mais 7 regiões com o mesmo nome. Então a gente percebe que a autora ela também ela meio que brinca com essa questão de serem lugares com o mesmo nome, mas com significados e simbologias e crenças totalmente diferentes também. Sim. Uhum. Aí acho que não entra como spoiler, né? Porque é a história da igreja, mas pelo que eu vi, essa igreja lá de Almofala, a história, né, que tem por trás dela é que os indígenas tremembés que moram habitavam essa região litorânea do Ceará, eles acharam uma imagem de uma santa, e aí, em um dado momento, os portugueses negociaram, entre aspas, a imagem da santa, porque eles queriam essa imagem, e eles construiriam uma igreja para os Tremembés. Só que aí tem todo um rolê histórico aí de que não foi feito, o trato não foi feito do jeito que foi conversado, né? E aí foi feita a igreja e tudo, mas teve todo um rolê com a santa. E aí uma parte disso é a fábula que é construída dentro do livro, mas é também história do nosso Nordeste, dos indígenas tremembés, de tudo que entra nesse contexto histórico aí com Portugal, enfim, todo esse rolê aí que a gente está falando. E sobre a protagonista, Nath, quando você começou a leitura, você sentiu empatia por ela logo no início ou isso foi sendo construído ao longo do livro? Olha, assim, eu senti a empatia se desenvolvendo junto com a história. Porque, como a gente comentou anteriormente, eu acho que a gente, lendo a história, a gente acaba tendo as mesmas sensações que a Cida, que mais tarde vamos descobrir que é a Joana, mas eu acho que foi se construindo junto com a história dela. Ela foi descobrindo a história dela e aí a gente vai descobrindo a empatia que a gente tem por ela. Ela vai sendo construída junto, né? Porque você Exato, começa exato. ela começa a expor as dores delas e todas as sensações controversas e até estranhas com esse processo todo de acordar sem memória em outro país. E aí a gente se aflige junto e a gente vai tentando entender, meu Deus, essa mulher, de onde que essa mulher deixou pra trás e como é que vai ser Sim, o encontro com o passado dela. E aí a gente acaba que vai desenvolvendo junto com a história ali todos os sentimentos que a gente tem por ela. exato. E você tem uma cena mais marcante, assim, sem spoilers, tá? Mas, tipo, Ai, meu tem Deus, uma sem spoiler. cena. Sem spoiler vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. Mas eu acho que a cena do reencontro dela com o passado delas, ou o reencontro dela com as origens, assim, com a identidade real dela, Sim. com aquilo que ela deixou pra trás. Tô tentando não dar spoiler, gente.
Tô tentando muito, tá um pouco difícil, mas eu tô tentando. Eu acho que, pra mim, esse reencontro é o ápice do livro, porque eu fiquei, durante muito tempo na leitura, naquelas de, meu Deus do céu, quando é que ela vai se encontrar com esse passado? Porque ela sonhava, ela tinha sonhos que eram desconexos até então, que ela não entendia, mas da onde que tá vindo isso? E aí, de repente, as coisas começaram a clarear e ela foi entendendo, mas o tempo todo eu fiquei naquela expectativa de como é que vai ser o reencontro dela com o que ela deixou aqui, né, no Brasil, com o que ela deixou pra trás. E eu acho Sim. que no momento em que ela encontra o Miguel, né, para mim foi o ápice do livro. Para mim também é a parte 3 do livro, que é onde tudo se encaixa e tudo se explica e se organiza, enfim. E até a decisão que ela toma no final do livro, né, que é muito bonita também. Para mim, ao final do livro passa uma mensagem de que é uma mulher que reencontrou com seu passado e que ela toma uma decisão por ela mesma. Que também é algo muito importante, né? Porque a gente sabe o quanto a mulher muitas das vezes toma decisões que muitas das vezes não são por ela mesma. Ela acaba tomando decisões em prol do outro, em prol de uma comunidade, de um casamento, de outras pessoas e se anulando. E eu vejo que no final do livro, me adiantei, né? Mas eu vejo que no final do livro, essa parte 3, além do encontro dela com o passado dela e todas as explicações, a decisão que ela toma no final de qual caminho que ela vai seguir dali para frente, agora que ela tem um passado, um presente e um futuro, para mim é uma mensagem muito bonita para as mulheres de modo geral, sabe? Exatamente. Me empolguei. Não, achei perfeita a colocação, maravilhosa, como sempre. Não, Di, você sempre foi certeira naquilo que você está querendo dizer, e eu acredito que é sobre isso mesmo o livro. Até porque o peso das decisões da mulher em algumas situações, ele realmente ele pesa muito mais. E até porque depois, quando você está lendo o livro ali, você entende por que que ela vai parar em Portugal. E foi um momento bem decisivo na vida dela, porque ela teve um ato de coragem, digamos assim. Eu não quero dar muito spoiler, mas Isso. ela foi a Exato, pessoa é que. difícil, gente. É muito difícil você É falar sem muito dar um difícil. spoilerzinho. Mas ela teve um ato de coragem que as pessoas da comunidade dela não tiveram. E por conta disso, desse ato de coragem, ela paga um preço muito caro. Eu não quero entrar muito em detalhes aqui, mas é basicamente isso que a gente vai ter como base aí para a história, para a trajetória da Cida. E aí, como tema central, eu acredito que a gente já falou um pouco sobre invisibilidade social, que é essa questão de apagamento histórico e tudo mais, mas a Cida também representa essas pessoas que são esquecidas, que são marginalizadas e que são estigmatizadas pela sociedade ou pela comunidade em que vive. Você, Nath, em algum momento, você sentiu isso também? Que a Cida, ela é meio que uma outsider da onde ela vive lá no começo da história, depois que isso é explicado? Ou você acha que ela foi tomando essa consciência ao longo do livro e aí ela falou, não, eu não aceito isso e aí eu vou tomar essa atitude? Olha, voltando um pouco, eu acho que a Cida, eu concordo completamente com você. Ela é a definição daquilo que a gente diz popularmente como sem lenço, sem documento, né? Porque quando ela veio, ela não tinha nome, ela não tinha passado, ela não tinha raiz, ela não tinha identidade, ela não tinha nada. E aí, fazendo esse paralelo, com as pessoas que são marginalizadas, né? Então, eu acho que ela faz, sim, ela é a cara de uma minoria que uma grande parte da sociedade tenta esquecer. Então, eu acho que ela vai se dando conta disso no decorrer da história, quando ela tá realmente procurando por quem ela é, né? Tá tentando se encontrar ali. Então, eu acho que ela vai desenvolvendo isso ao longo do livro. Ela vem com uma carga de solidão muito grande, porque ela foi desenterrada sozinha num lugar que ela não conhecia ninguém. Malemar falava o idioma, né? Porque eu acho até engraçado a parte inicial do livro, quando ela tá contando que desenterraram ela e falaram assim, mas é uma rapariga. E aí ela ficou muito brava. Ela falou, não sou uma rapariga. Ofendidíssima. Sim. Não sou uma rapariga, que isso? Então, assim, e aí eu acho que essa sensação dessa solidão e desse abandono por parte do mundo faz ela querer ter essa gana, né? De buscar a identidade dela, de saber quem ela é, e eu acho que isso deixa o livro até, enfim, mais humano, porque, assim, na verdade, eu acho que é um livro muito, muito atual, na verdade, fala muito sobre coisas que a gente vive agora, né? Coisas que
Infelizmente, a gente sofre, as minorias sofrem muito, porque são marginalizadas, porque são esquecidas, e eu acho que é muito urgente dar voz, né, para essa minoria. Vamos adiante, que mais lá para frente a gente acha que a gente vai falar disso. E eu acho que esse é um dos pontos da escrita da Socorro que também, além de bonito, é importante, né? Ela traz um romance, um realismo mágico aqui, mas ela também traz muito contexto social, muitos pontos que precisam de atenção dentro do nosso país. Muito essa questão da invisibilidade social, da solidão e do abandono, as questões de espiritualidade e misticismo, porque tem muita história indígena, eles têm uma bagagem cultural e espiritual muito grande e que vem se perdendo aí, né, ao longo da história do nosso país, porque eles são marginalizados. Mas eles têm um contexto histórico muito importante, tem toda uma história, tem toda uma espiritualidade, um misticismo ali que muita gente hoje em dia nem acredita, né? Exatamente. E eu acho que é interessante esse ponto que a Socorro ela traz dentro do livro, quando a gente fala sobre misticismo e espiritualidade. Nós três moramos em São Paulo, que é uma metrópole gigantesca, a maior metrópole da América Latina, acredito, maior cidade. E aqui a gente tem muita mistura cultural, de pessoas, enfim, é uma mistura muito grande. Quando a gente vai para o Nordeste, por exemplo, que é onde a história se passa, a gente percebe que essa questão de religião e religiosidade é muito mais forte do que aqui, por exemplo. Ainda mais quando a gente está falando do Ceará, que é uma cidadezinha, que é a igreja que é uma cidade pequena e tudo mais. Então, essa questão religiosa e mística, ela acaba sendo potencializada até porque tem uma comunidade indígena que são os Tremembés, e eles também têm as suas crenças, os seus rituais e tudo mais. Então, eu acho interessante que quando a gente vai entender um pouco essa vivência dos Tremembés e todo esse contexto que eles têm em relação à igreja, que a igreja também é um personagem muito forte nessa história, é Sim. através dessa igreja que a história ela vai ter esse sentido de ser o grande catalisador de todos os acontecimentos do livro. A igreja, ela é parte central nisso tudo, e é interessante como a fé e esse misticismo e essa magia, elas se entrelaçam em uma coisa só. Porque a Cida, mesmo longe de casa, como a Nath comentou, ela tem visões, ela tem sonhos. O próprio cavalo marinho da capa do livro, ele é um símbolo dessa coisa mística, dessa magia, desse realismo mágico que a autora, que a Socorro, ela trouxe para dentro da história. E eu acho que é isso, na verdade, que torna o Oração para Desaparecer tão fascinante. Se ele fosse uma história só pautada na parte do realismo e tudo mais, talvez ele não seria uma história que as pessoas ela fossem tão engajadas a querer saber mais a história. Então eu acredito que esse é um trunfo da Socorro. Ela trabalha o realismo mágico para trazer, para denunciar, para mostrar, para desvelar coisas que a nossa cultura fora daquela região, talvez a gente não teria nem acesso, ou talvez isso não Não tem chega aqui nem pra gente, conhecimento, né? não chega, não tem esse conhecimento. E são partes importantíssimas da história do Brasil, faz parte, inclusive, da formação daquela região, daquela sociedade. Então, eu acho isso um ponto chave da história, a parte de espiritualidade e misticismo. Sim, são pontos bem importantes e são muito bonitos, né? A forma como ela constrói e ela traz tudo isso. E aí Uhum. você comentou, Rafa, dos cavalos marinhos, e aí eu lembrei de uma parte que eu separei que eu queria ler, dois trechinhos, porque os cavalos marinhos têm toda uma história romântica por trás aí, de que eles são monogâmicos e escolhem seus pares ali e ficam por muito tempo, às vezes por várias estações, gestações, né, que eles chamam. E aí, dentro do livro, tanto que na capa é um cavalo marinho e na capa de trás são dois cavalos marinhos meio que se beijando. E aí eles têm um trecho do livro em que eles fazem essa associação com o cavalo marinho. E aí eles usam um termo, não sei se é inglês, enfim. O Miguel, que é um dos personagens que é citado lá na sinopse, né, que é o primeiro amor da personagem principal, ele tem um trecho que ele está contando como foi quando ele contou para ela sobre os cavalos marinhos, né? E aí tem duas frases muito bonitas que eu vou ler aqui. E aí o Miguel fala, né? Lembrei do dia em que expliquei que o Hippocampus Reid
precisa viver em par. E ela me disse que é porque eles sabem que sem olhar para alguém que se ama é impossível ser feliz. Eu achei isso tão bonito porque é muito isso, né? Quando você escolhe estar ao seu lado, você olha para outra pessoa com amor, com carinho, com cuidado, né? E a Socorro escreve isso de uma forma muito bonita. E aí tem uma outra frase que é nas mesmas páginas, na mesma conversa ainda, que a frase diz assim: a vida é só essa coisa atropelada, que passa muito rápido e as únicas pessoas felizes são as que atravessam o tempo entregues ao amor. Eu achei muito bonitinho. Um recorte do romance, porque a gente já fez um monte de comentários aqui sobre temas muito importantes, mas vale lembrar que o livro é um romance. Ah, exatamente. E eu sou da filosofia de que ninguém veio a esse mundo para ser sozinho. Então, eu acho linda a história de amor, as duas, na verdade. Já dando um pequeno Sim, spoiler aqui, mas acho lindas as duas histórias de amor e eu sou muito fã. Não à toa sou uma leitora voraz de romances, porque eu sou muito fã do amor, eu sou muito fã dos romances. E realmente é um romance muito bonito. Tirando, assim, todo o contexto social, as camadas todas que a gente vê e vai ver ainda, acho que um pouco daqui pra frente, né, ainda aqui né, nesse bate-papo, eu acho que é um romance belíssimo. sim. O desenrolar como você comentou, né? São muitas camadas. Mas a camada do romance também é uma camada muito bonita. E a Socorro traz isso com uma escrita muito bonita, um belo uso do nosso vocabulário. Sim. E além da Cida, tem algum outro personagem que ganhou destaque para vocês? Ai, pra mim tem, gente. Eu sou muito, muito fã do Miguel. Eu Porque, também. assim, eu sou muito fã do Sim, Miguel, porque eu sou uma romântica. Então, assim, essa coisa dele nunca ter, na verdade, esquecido o amor que ele viveu, né? Dele ter esse carinho, essa coisa. Assim, eu acho que o Jorge, ele foi um grande corajoso de ir ali até o Miguel para perguntar, para querer saber. Eu não sei se eu teria essa coragem. Mas ele foi e eu achei assim que o Miguel contou a história dos dois de um jeito tão lindo, tão sim. tocante, tão humano, que pra mim, coisa da personagem principal é assim, o maioral. Eu fiquei apaixonada pelo Miguel. E você, Di? Também. É, a parte 3, né, que é a parte onde entra a história dele, para mim, como eu comentei, para mim é a melhor parte do livro, porque ela amarra tudo, né? Mas a forma como ele conta a história do ponto de vista dele é muito bonito e faz você se encantar pela pessoa dele, porque é um cara simples, humilde, ali de uma cidadezinha litorânea do Nordeste, mas a forma como ele retrata esse amor dele é muito bonita. Gente, vocês sabem que essa parte do Miguel, pra mim, ele é um personagem muito interessante porque ele, é como a Nath falou, ele não desistiu, ele não esqueceu. Porque muitas pessoas ali da região acabam esquecendo da Cida. Tipo, eles, ela foi embora, ela morreu. Então eles meio que desencanaram dela. E o Miguel, ele é a única pessoa, acho que até a própria mãe dela, acredito que ela já morreu e tal, ela não acha que né, a filha dela não tá mais viva. E aí o Miguel, ele é essa pessoa que ele é o ponto, ele acredita piamente que ela tá viva, que ela vai voltar e tal. Então, assim, ele tem uma força realmente muito grande nesse livro. Uma das cenas que eu mais gosto é a cena da cabana na praia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma Eu cena para amo essa quem também. é assim, para mim, nossa, eu sou apaixonado por essa cena. E é engraçado porque quando eu li esse livro, ano passado, para quem acompanha Oscar, essas coisas, tem um filme da Celine Song que ganhou grande destaque porque ele foi indicado a melhor filme internacional em 2024, que foi o Vidas Passadas. Eu não sei, Nath, você assistiu ou você de assistiram Não esse assisti. filme, mas ele conta a história de uma moça que ela tinha um amiguinho, eles moravam na Coreia do Sul, e eles ficavam, eles tinham 10, 12 anos de idade, então aquele romancezinho de criança, né, sem maldade nenhuma e tal, e a família dela precisa ir para os Estados Unidos, então ela vai embora da Coreia do Sul aos 12 anos, e eles passam anos sem se encontrar, só que depois, quando eles têm em torno de 20 e poucos anos ali, eles se encontram pelas redes sociais. Só que aí eles se encontram e os dois têm momentos muito diferentes de vida. Então ela já tá casada, ela tá com a vida super estabelecida em Nova York e ele morando na Coreia do Sul. E aí chega um determinado momento do filme que ele vai visitá-la
lá em Nova York, e é muito interessante como esse encontro dos dois vai reacender coisas que eles tinham não esquecido, mas como eles precisavam resolver. Então é muito interessante esse filme, se vocês não assistiram ainda, assistam. Se eu não me engano, ele tá no Telecine, disponível para assistir, mas é um filme muito bonito, assim. Eu duvido que vocês vão terminar o filme sem chorar, porque não tem como. E tem um diálogo dos dois, uma cena no bar, que para mim é um texto belíssimo, inteligente e muito verdadeiro. Então, acho bem legal. E aí eu lembrei desse filme porque o paralelo da história do Miguel com a Joana é muito sobre essa história também. Eu peguei isso e falei, nossa, gente, parece um pouco com esse momento em que é, essas duas pessoas que se amavam muito precisam se reencontrar, mas em algum momento da história ali, elas já não são mais aquelas pessoas que elas amavam lá atrás, elas já são outras pessoas. Então eu acho muito interessante esse paralelo que a Socorro ela traz para dentro dessa história, em que a Joana ela reencontra o Miguel, mas ambos estão em tempos de vida totalmente diferentes já. E não só o tempo de vida, né? O livro ele traz esse entrelaçamento tempo-espaço, né? Exato. Porque no livro ele retrata a passagem de tempo para a personagem principal, que renasceu em outro lugar, diferente para a passagem do tempo para a cidade que ela deixou. E aí isso também tem todo um contexto dentro do livro, mas que eu achei bem interessante, a forma como ela desenrola esse entrelaçamento no tempo e no espaço, e como acontece. Vocês acharam dessa mistura de tempo aí, de passagem de tempo diferente de um lugar para o outro que a Socorro trouxe? Olha, eu vou te falar que eu sofri um pouco. Eu fiquei um pouco triste quando eu vi que o tempo tinha passado de maneira diferente para os personagens. Mas achei muito interessante ela trazer isso. Acho que, assim, a gente, para mim, pelo menos, mostrou que a nossa vida, a nossa memória, ela tá ligada de alguma maneira a outras pessoas em outros lugares, não importa o tempo que passe. Então, para mim, isso me pegou de uma forma muito profunda. Eu enxerguei dessa maneira, sabe? Eu falei, nossa, passou muito para um, pouco para outro, ou nada para outro, mas no fim das contas a gente tem sempre alguma coisa de nós ligada a alguém em algum lugar. Eu acho também que faz todo sentido para a proposta que a Socorro quis trazer para essa história. Eu acredito que se não tivesse essa diferença de tempo e espaço ali para o final do livro, ficaria mais difícil de convencer, pelo menos para mim, a história. Então acho que essa passagem de tempo e espaço faz todo sentido porque ela estava vivendo um outro momento da vida dela ali, um recomeço em outro lugar, só que quando ela volta ali para a região onde ela vivia, ela percebe que o tempo ele não passou. Ela até fala, né, em um momento do livro, quando ela chega lá, ela fala: eu voltei, mas parece que o tempo parou por aqui. As pessoas continuavam sendo as mesmas pessoas, tendo os mesmos costumes, os mesmos hábitos. Então, eu acho interessante esse paralelo que a autora trouxe, porque, de fato, o tempo não ele passou para ela porque ela viveu muitas coisas, ela conheceu pessoas novas, ela conheceu novas paisagens, novos lugares, e as pessoas ali da região, o Miguel e as outras pessoas que faziam parte ali daquele núcleo, elas continuaram vivendo as mesmas coisas. Então é como se o tempo de fato tivesse corrido para ela e não e tivesse parado ali para eles. Eles envelheceram, mas o tempo meio que ficou na mesma, né? Porque continuaram levando a mesma vidinha que já levavam naquela cidadezinha. Realmente. E aí, o livro, esse Oração para Desaparecer. Se a gente for fazer um paralelo, uma reflexão pessoal, tem algum momento que vocês já sentiram vontade de desaparecer, de fazer essa oração, entrar num buraco ali na areia e, sei lá, gente, eu acho que não vou mais precisar pagar passagem, né? Eu faço uma oração e apareço no Japão, sei lá. Tem algum momento, Nath, que vocês têm isso assim? Pode ser uma coisa mais profunda, mas pode ser também algo uma coisa mais engraçada, assim. O que vocês pensam sobre isso? Pensei numa piadinha. Oração para desaparecer eu não queria, mas o pó da rede de flu, para eu poder andar na rede de flu de um lugar para o outro, eu gostaria.
Quem é Não, fãzinho de Harry Potter pegou a referência. eu falo, gente, é assim, eu costumo dizer que quem não quer desaparecer em algum momento da vida, em alguma proporção, essa pessoa não tá vivendo direito. Ela não tá nessa galáxia, ela não tá. Simplesmente. É assim, tá todo mundo exausto. Ou mentalmente, ou fisicamente, ou as duas coisas. Então, sabe, aquele famoso dia que você chega do trabalho assim, que você não tá aguentando nada, nem ninguém, você não quer conversar, você não quer nada. Você só queria fazer uma oração pra desaparecer mesmo. Você só queria apenas sumir. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de uma semaninha off e aí eu volto depois e vai dar tudo certo. Mas eu falo, gente, quem não falou, pelo menos assim, eu não sei quantas vezes essa semana eu falei, gente, eu queria sumir. Pelo amor de Deus, eu preciso sumir. Sabe, a pessoa que não quer sumir de vez em quando, ela não tá nesse mundo. Essa é a verdade. Então, no meu caso, eu trabalho em São Paulo, então eu trabalho presencial. Às vezes você pega um ônibus lotado, um trem lotado, você também quer Às sumir. vezes não, né? Maior parte das vezes. Maior parte do tempo, ou a maior parte da semana. Tem dias que são um pouco mais tranquilos, mas assim, na maioria do tempo ali, você quer sumir. E às vezes não é só isso, né, gente? Por exemplo, quando você vai sair de férias, você se programa para fazer uma viagem e tal. Eu já viajei sozinho, a Di também. E são momentos que realmente você precisa ter esse tempo. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu gosto muito de ficar sozinho, às vezes sair sozinho no parque, no cinema, alguma coisa nesse sentido. E é tão bom, faz tão bem. Não sei se a Di também começou a ter esse hábito agora. A gente já falou um pouco sobre isso no último episódio. Mas pra você, Nath, ter esse momento de desaparecer, como é que é pra você isso? Ai, é incrível. Eu amo. Não, juro, gente, eu amo. Recarrega as energias, né? É assim, né? Exato. Eu sou assim. Vamos lá, dar uma contextualizada rápida. Eu vivi um relacionamento muito tempo, né? Durante 10 anos. E aí, quando eu me vi fora desse relacionamento, eu estranhei. Primeiramente, a primeira sensação foi de estranhamento, de ficar sozinha. Porque, pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui pedir uma pizza morando sozinha, eu já ia pedindo ali a minha metade e a metade da outra pessoa. Aí eu me dei conta, eu falei, não, menina, peraí, você não precisa pedir metade de ninguém, não. Você pode pedir tudo, você pode pedir o que você quiser. Pede aí o que você gosta. E aí a gente acaba se descobrindo de uma outra forma, até porque eu comecei a me relacionar muito jovem, eu tinha 20 anos, e aí terminei o relacionamento aos 30. Então imagina esse salto da maturidade, e aí você acaba descobrindo de novo o que que você gosta, e uma das coisas que eu descobri que eu sou apaixonada é ficar sozinha. Eu Tamo amo, junto, Nath. nossa, eu amo a paz da minha casa, meu silêncio, ficar quietinha. E aí, quando eu quero fazer alguma coisa, que é uma coisa que eu procuro fazer pelo menos uma vez por mês, é me levar pra jantar ou pra almoçar e depois ir ao cinema. É uma coisa que eu peguei assim pra mim, que é uma das coisas que eu mais amo fazer hoje em dia. Então, assim, eu valorizo muito a minha, não é solidão, né? Minha solitude, né? O que dizem, a tal da É o que solitude. Isso é dizem. a solitude. A solitude. Eu amo, nossa senhora, amo dar essa desaparecida. Sou apaixonada por isso. As pessoas que estão ouvindo esse podcast, esse programa, já estão vendo um certo padrão. Porque no episódio passado a gente falou a mesma coisa, Nath, aqui. Que era sobre essa questão de você se encontrar, de você saber o que você gosta, do que você quer, ter essa independência de você ir onde você quiser, no momento que você quiser. Então eu acho isso muito bom e mais ainda mais para mulher que, por exemplo, tem essa coisa, né? Eu acho que cobram muito mais a mulher de ter alguém do lado do que um homem. Então assim, nossa, quando é que você vai começar a namorar? Quando é que você vai? Gente, quando é que você assim não tem que nada, sabe aquela coisa? Não... Exatamente. É aquele padrão, né? Você tá namorando, mas vai casar quando? Aí casou, mas e o filho? Gente, pelo amor de Deus, cuidem das vidas de vocês. Pelo amor de É, Deus. e eu acho que Dia 30 quem vai quando. fazer o Pix, né? Eu sempre pergunto E isso. os boletos? Quem vai pagar? Então, e eu acho que quando se começa um relacionamento muito jovem, a mulher acaba que não. Ela não termina, às vezes, de construir a própria identidade ou ela se perde nesse processo de construção, né? Eu percebo isso hoje, como eu comecei um relacionamento mais tarde, mais maduro, eu percebo que eu consigo não me perder, porque eu já construí uma relação comigo mesma muito forte. Eu já tive esses processos todo de solitude, entre aspas, solidão, como cada um quiser chamar. Mas você, depois dos 30 parece que a gente constrói mais nós mesmas. E aí, quando você, né, como a Nath deu o exemplo, quando você sai de um relacionamento muito longo, eu acho que talvez fique essa sensação de que você agora sim acaba terminando de se construir, né? Porque você tem tantos
inputs externos ao longo do relacionamento, de que você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que se doar, tem que isso. Tantos tem que a mulher é obrigada pela sociedade, que eu acho que às vezes fica difícil construir uma identidade individual fora da relação. E aí, quando você acaba, né, pelas curvas da vida, saindo dessa relação, você consegue de fato, opa, peraí, eu preciso me construir eu comigo mesma aqui e ter esses momentos, né? Inclusive, a leitura foi um hábito que eu retomei, assim, que eu tinha. É porque, assim, a gente acaba também tendo outras coisas, outras prioridades e tudo mais. E aí, quando a gente tá só, a gente acaba tendo um pouco mais de tempo, se assim eu posso dizer, pra Sim, também totalmente. saber aquilo que a gente quer fazer, né? Tipo assim, gente, o que que eu quero fazer agora? Eu tô em casa sozinha num sábado à noite, o que que eu quero fazer? E aí foi quando eu comecei a retomar esse hábito da leitura, porque, gente, eu sempre fui apaixonada por ler. Muito, muito, assim. E há muito tempo eu não pegava um livro para ler, enfim, que não fosse alguma obrigação que eu tivesse que fazer, né? E aí foi quando eu voltei a ser a leitora louca dos livros, assim, eu devoro, e assim, devoro real, gente. Eu amo muito ler, eu pego no livro e eu vou embora. E foi uma coisa que eu me reconectei, que foi com essa parte da leitura. Olha, eu queria fazer uma provocação, aproveitando esse comentário. Não só você, mas outras amigas, colegas, ou no ambiente de trabalho, já comentaram sobre isso, que liam muito, e aí quando casaram ou entraram no relacionamento, meio que o hábito da leitura era um dos hobbies que acabava ficando de lado por conta de se unir com a outra pessoa e essa outra pessoa não ter o hábito da leitura, e aí você acaba que com a correria da vida, praticando mais hobbies que são incomuns, vamos dizer assim. E aí o hábito da leitura, quando a outra pessoa não tem, ele acaba se perdendo. E eu acho que é algo que a gente precisa prestar mais atenção, sabe? Não só a leitura que é o exemplo, é a nossa caixinha, que é a nossa bolha. Mas não só a leitura, mas outros hobbies que às vezes a gente tem e é tão importante ao longo da nossa construção e que a gente acaba às vezes abrindo mão por conta da outra pessoa. Não sei. Eu Eu acho que é vou... mais sobre não se perder de si, né? Não se permitir se Sim, perder de si. Exato. E isso em toda e qualquer circunstância. Porque é comum, principalmente para a mulher. E como a gente está falando sim, bastante da mulher hoje, então acho que, principalmente para a mulher, é muito comum a gente se perder da gente, né? A gente perder as nossas raízes, que é o que tanto a gente falou aqui o tempo todo. sim, E aí eu acho que o importante é isso, é a gente se preocupar em não se perder de nós mesmas, né? sim. É isso. E também saber onde ceder, né, Nath? Eu acho que quando você está no relacionamento, a pessoa ela acaba meio que. Não, eu acho que tem esse sacrifício. Então, todo relacionamento, um vai ceder mais que o outro, isso é Sim. natural, qualquer relação é assim. Mas é muito interessante quando você tem esse ponto de virada, que é o seu caso, né, como você comentou. E eu acho muito interessante, a gente tem um amigo em comum nosso, que é o Renan, ele também passou por um processo parecido, e a gente vê o quanto ele se reinventou, ele se encontrou uma nova pessoa depois desse processo, né? Então, eu acho que é um processo que fortalece muito mais que enfraquece. Eu acho muito curioso isso, quem passa por esse processo e encontra a sua voz, encontra o que gosta, porque até uma palestra que eu ouvi de uma filósofa que a de Sábio eu amo muito, ela Lúcia fala Helena que Galvão, podemos citá-la. Lucilena Galvão, Tem que ela é trazer. A maravilhosa. gente traz o Fábio e vocês ficam falando sobre Lúcia Gente, Helena Galvão. ela é maravilhosa. E ela fala uma coisa que eu acho muito forte. Ela diz assim, que a gente não é o que a gente gosta, muitas vezes. A gente acha que a gente é o que a gente gosta, mas não, às vezes a gente só gosta de alguma coisa, mas não é que a gente é aquilo. Então eu acho interessante essa ideia de que a gente pode gostar de várias coisas, mas a gente não precisa ser aquilo, né? Então é isso que a Nath falou, de você ter esse poder de escolha, né? De o que momento eu quero aquilo, o que que eu vou fazer sábado à noite. Se eu quiser fazer um monte de coisa que eu posso fazer, mas se eu não quiser fazer nada também, tá tudo Eu certo. também não vou fazer, exatamente. É isso. Gente, pra mim o ócio é produtivo também, tá? Eu Sim, acho que é total. total, eu defendo totalmente essa ideia. Então, pessoal, só pra gente fechar esse bloco, nós trouxemos algumas curiosidades pra vocês sobre o livro. Então, um livro de 200 páginas, que é o total de páginas que ele tem ali na versão impressa, ele durou cerca de 10 anos para ser escrito.
Quando nós estávamos procurando fazer esse episódio, nós fomos buscar algumas referências de entrevistas, de matérias que a Socorro Racioli ela deu, né, para poder comentar sobre o livro e tudo mais. E ela comentou que esse foi um dos livros mais difíceis que ela já escreveu até o momento. Ela está escrevendo um novo livro, inclusive, Socorro, vamos agilizar, por favor. Vamos E ela querer, disse né, que Socorro? Vamos vamos estar tá querendo, querendo. Socorro, vamos tá querendo. Porque os fãs aqui, você já tem uma base de 3 fãs aqui, só nesse episódio, Exatamente, por favor. Ansiosos, ansiosos. que estão ansiosos por esse novo livro. E ela disse que ela se inspirou em muitos recortes de matérias da própria Biblioteca Nacional. Inclusive tem até coisas relacionadas, gente, vocês não vão acreditar, ao Carlos Drummond de Andrade. Gi, tem alguma outra curiosidade sobre ela? Sobre esse É, livro também? sim, que é em relação à igreja, né, que ela cita no livro. Essa igreja de fato existe, a gente já comentou antes, né? É a igreja de Almofala. Ela foi construída entre 1702 e 1712. Ela tem um estilo barroco jesuítico e aí ela foi construída com a ajuda dos índios Tremembé. E aí, como eu comentei antes, né, em uma das reportagens, a Socorro fala que tem toda uma história aí de que a igreja foi construída para os povos Tremembé. E aí, o que tem de história em volta dessa igreja é que em 1897 essa igreja foi soterrada por umas dunas móveis. E aí ela só ressurge de novo em 1943, que é quando os moradores locais colaboraram em seu desenterramento. E aí ela foi restaurada por conta dos danos que teve desse período todo que ela ficou soterrada e teve piso, forro substituído. E nesse processo aí de desenterramento da igreja, ela foi tombada como um patrimônio histórico e artístico nacional. E aí ela é considerada um símbolo cultural e de resistência pela comunidade indígena. E o templo, ele é dedicado a Nossa Senhora da Conceição. E aí também abriga algumas imagens de Nossa Senhora do Rosário e do São José. E atualmente existem 7 almofalas em Portugal. A gente já falou sobre isso ao longo do episódio, mas só para a gente trazer aqui São 7 novamente. cidades em Portugal com o mesmo nome, né? Além dessa do Exa Ceará. Isso, existem 7 cidades de almofalas em Portugal e uma cidade no Ceará. Outro aspecto que a autora trouxe aqui, para dentro da história, é o conceito dos ressurrectos, que são essas pessoas que desaparecem em um lugar e reaparecem em outro. Eu achei muito interessante quando o entrevistador ele fez essa pergunta sobre os ressurrectos para Socorro numa entrevista, e ela disse que esse conceito, pessoas vieram atrás dela pelas redes sociais comentar que ele se parece muito com o conceito do zumbi haitiano, porque ele também diz onde esse escravo morre em um lugar e ele reaparece no continente africano, ou seja, é como se ele estivesse voltando para casa, as suas origens, as suas raízes. Então, eu achei esse conceito dos ressurrectos e como parte assim, das pessoas que leram esse livro, elas enxergaram esse conceito dos ressurrectos, não só como, popularmente, se a gente fosse trazer para uma cultura mais americanizada, um zumbi, né? Não é só um zumbi. Aqui tem todo um conceito por trás que não tem nada a ver com zumbi, Walking Dead, nada do tipo, mas tem um conceito muito mais puxado para uma parte mais cultural e de ancestralidade também. E outra curiosidade, complementando aí que o Rafa já citou, que ela se inspirou também no Carlos Drummond de Andrade. Durante esses 10 anos em que a Socorro levou para construir toda a narrativa do livro, ela fez muitos estudos, buscando referências e trazendo repertório para a história, e ela encontrou um recorte de jornal de uma crônica que foi publicada em 1947 pelo Carlos Drummond de Andrade, onde ele relatou que o bispo da igreja, ao tentar retirar a imagem de uma santa que o povo Tremembé encontrou na praia e que era um símbolo do acordo de paz entre o povo Tremembé e as pessoas da região, uma mulher chamada Joana jogou um tamanco na cabeça do bispo e abriu um corte na cabeça dele, que era uma tentativa aí de salvar a imagem para que ela não fosse levada para a fortaleza. Então aí tem corte de acontecimento que foi citado pelo Carlos Drummond de Andrade, que também ajudou a compor a história do Oração para Desaparecer. Tem uma curiosidade bônus, pessoal, que eu acabei encontrando durante a construção desse episódio, é que Oração para Desaparecer vai virar filme. Sabiam disso? Eu já tinha visto alguma coisa, mas tinha rolado umas fake news que estavam com umas fotos, nada a ver. Aí depois a Socorro parece que falou, não, gente, não é isso, não tá
negociação ainda? Saiu alguma coisa oficial mesmo? Sim, a atriz Alice Carvalho, ela vai interpretar a protagonista da história, no caso, a Cida, para uma adaptação cinematográfica do livro. E aí, recentemente, a Aline postou uma foto no Instagram, dentro ali da igreja de Amofala, ali no Ceará, junto com com outras produtoras ali que vão ser parte do filme. E aí, a foto que elas postaram tem a igreja atrás delas. Depois eu mando Ah, para que legal. vocês, Manda. mas ela fez um post que era assim: em Almofala, Ceará, na frente de uma certa igreja, trabalhando na adaptação de um certo livro, de uma certa autora, com certas cineastas para fazer um certo filme, onde, além de tudo, seria uma certa personagem. Então, ela tirou a foto Nossa, gente, dela quanto com a curiosidade. Socorro. Ela toda enigmática. Isso, toda enigmática. Então, a Alice postou essa foto junto com a Socorro e com duas produtoras, que provavelmente vão ser as produtoras ali do filme e tudo mais. Então, achei muito interessante que teremos um filme. Ainda não tem data de estreia nem nada do tipo, mas sim, vai rolar essa adaptação. Você ficou animada, Nath? Você tem medo de adaptação literária? Eu tenho um pouco de medo de adaptações de livros muito bons, mas tô confiante e tô torcendo aqui para que não demore o mesmo tempo que o livro demorou para ser escrito, né, gente? Pelo amor de Ó, Deus, vai ficar inviável 10 Pelo anos amor de depois, né? Deus, mas me animei bastante. Estarei no cinema com toda certeza. Então, pessoal, vem aí. Nath, fora essas curiosidades que a gente trouxe aqui, teve alguma outra coisa que você viu nas suas pesquisas sobre o livro, sobre a autora, que você queira compartilhar com a gente? Acho que assim, o bate-papo aqui foi bem completo. Nada que eu tenha visto, olha que eu vi bastante coisa, li críticas, enfim. Mas eu acho que a gente cobriu bem, assim, até. Estou orgulhosa de nós. Olha Porque só. cobrimos muito bem pelo que eu li. A única coisa mesmo que eu tinha visto, que foi o que eu já citei no começo, foi a crítica dizendo que realmente tinha demorado um pouco para engrenar na leitura, que teve um pouco de dificuldade de entender. Que eu achei isso o máximo. Eu falei, ótimo, gente da gente, não entenderam, eu também não entendi, então tá tudo certo. Mas acho que é isso. Tá bom. Ótimo. Bom, eu acho que por hoje a gente pode encerrar esse papo, então. Nath, eu adorei ter você aqui com a gente hoje, foi incrível. O bate-papo foi sensacional. Acho que trouxemos reflexões muito boas em relação ao livro, em relação ao contexto histórico e explanamos bem aí em várias camadas em que o livro traz. Recomendamos fortemente a leitura. Gente, muito obrigada. Foi um prazer imenso, imenso gravar com vocês. Amei muito. Inenarrável. Foi um prazer inenarrável para mim estar com vocês. E eu desejo muito sucesso. Esse podcast é maravilhoso. Amo, sou ouvinte fiel, muito fiel. Comento, curto. Vocês sabem, né? Eu tô sempre lá nas redes. A Nath super Sim. engajada, pessoal. Eu sou muito. Obrigada, gente. Foi maravilhoso, incrível. Nath, eu também agradeço. Ter você aqui foi uma honra. Eu não conhecia a Nath, é a primeira vez que eu tô falando com a Nath aqui. A Nath é amiga pessoal da Di, então foi muito legal a gente se conhecer. Agora, Nath, você não é a primeira vez que você vai aparecer aqui. Teremos Nath em outras ocasiões, em Ah, outros episódios, já pra gente quero. falar Aguardo os próximos convites. de outros livros de romance, de suspense, enfim, a Nath vai aparecer em algum outro momento aqui. Então, Nath, muito obrigado. E obrigado para você que também nos acompanhou até aqui. Não esqueça de seguir o podcast, compartilhar com seus amigos e mandar sugestões de livros e temas pra gente. E se você quiser participar dessa conversa, dar a sua opinião sobre o livro, vai lá no nosso Instagram, @amigoselivroscast, e conta pra gente o que achou. Tem lá um post exclusivo do episódio, a gente vai adorar saber a sua opinião também. E nos encontramos na semana que vem, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!